Fala pessoal, meu nome é Xana Rambucão, esse é o Me Acabei de Ler, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. Hoje vamos fazer uma coisa que vocês adoram, que é book tag. Mais especificamente, a book tag dos Jogos Olímpicos de Tóquio 2020. Eu vi essa tag no B de Barbárie, mas ela foi criada pela Ana Luísa Bussular. Eu vou deixar todo mundo linkado na descrição do vídeo, junto com todas as perguntas. Se você é novo por aqui, já deixa seu like, se inscreve no canal, ativa o sininho para receber coisa nova 2 vezes por semana e manda o nosso conteúdo para o máximo de pessoas que gostam de literatura e book tags que você conheça. Isso ajuda demais o canal a continuar crescendo. Se você quiser acompanhar mais de perto o dia a dia do canal, projetos futuros, leituras em andamento, é só seguir lá no Instagram, @meacabeideler, e fica aquele aviso de sempre: se você fazer qualquer compra no site da Amazon, Americanas ou Submarino, usa o link do canal, pode ser uma roda de carro ou uma chave de fenda, eu recebo uma pequena comissão em cima disso e não muda em nada o valor final dessa compra. Eu amo esportes, eu fiz esportes desde muito novo, judô, natação, vôlei, tênis, crossfit. Eu realmente gosto de esportes e eu amo acompanhar as Olimpíadas. Na TV a cabo eu praticamente só assisto noticiário e canal de esportes, então essa tag acabou caindo como uma luva. Eu gosto de assistir, eu gosto de praticar, eu gosto de ler. Nada melhor do que aproveitar uma boa tag bem feita que une os dois, o esporte e a leitura. Essa tag tem 13 perguntas, então vamos lá, vamos responder porque são muitas. A propósito, Feliz Dia dos Pais. Pergunta número 1. Cerimônia de Abertura, um livro com começo marcante. Para esse eu fiquei entre Harry Potter e esse que tá na minha mão. Eu acabei escolhendo esse que tá na minha mão justamente para variar um pouquinho as coisas que eu mostro aqui no canal. E ele é O Hobbit, do J.R.R. Tolkien. Ele é um livro diferente, ele é um livro infantil, mas ele é um livro diferente do que a gente está acostumado a ler. Nele nós acompanhamos Bilbo saindo com anões em uma aventura para buscar de volta o reino desses anões. Só que Bilbo é um hobbit, e hobbits não estão acostumados com aventura. Hobbits gostam de comodidade e comida, basicamente, e bebida. Toda a primeira página dele é maravilhosa, mas eu vou ler o primeiro parágrafo para vocês, e ele sintetiza muito bem o que é um hobbit. Capítulo 1, uma festa inesperada. Numa toca no chão vivia um hobbit. Não uma toca nojenta, suja, úmida, cheia de pontas de minhocas e um cheiro de limo. Nem tampouco uma toca seca, vazia, arenosa, sem nenhum lugar onde se sentar ou onde comer. Era uma toca de hobbit, e isso significa conforto. O Hobbit foi uma das melhores leituras que eu tive no ano passado, e por esse início você entende o gostinho que ele pode ter. Pergunta número 2, Olimpíadas na Ásia, um livro que te fez ficar acordado de madrugada. Eu sei que o intuito dessa pergunta é responder um livro que me fez ler durante toda a madrugada, mas eu fui por um outro caminho. Eu escolhi um livro que eu terminei e eu não consegui dormir e realmente fiquei pensando nele durante toda a madrugada. E eu estou falando de A Esperança, da Suzanne Collins. Entenda uma coisa, a esperança no cinema acaba de um jeito, a esperança no livro acaba de um jeito completamente diferente. Não no resumo final, não olhando de fora o final é o mesmo. O que muda é o que se passa na cabeça dos personagens. Os detalhes, os sentimentos, o estado de espírito deles. Após o final do filme você fica com a sensação de que tá tudo lindo, tudo maravilhoso, que calorzinho, que amor, que delícia. Mas o que vemos no livro é tortuosamente diferente. Os personagens estão quebrados, traumatizados, machucados, e eles não conseguem superar isso. O que faz muito mais sentido depois de tudo que eles passaram. É muito mais realista. E por isso eu fiquei tanto tempo pensando nele, uma noite inteira. Pergunta número 3, Time Brasil, um livro brasileiro que representa. E para esse eu escolhi o livro brasileiro que mais representou nos últimos 2 anos, que é Torto Arado, do Itamar Vieira Júnior. Torto Arado transcendeu, e o que ele conseguiu fazer foi maior do que ele mesmo. Foi um impulso para toda a literatura brasileira, e isso não tem preço. Pergunta número 4, quarto lugar. Um livro que nadou, nadou e morreu na praia. Para esse eu escolhi um livro que eu li recentemente, que é A Palavra que Resta, do Stênio Gardel. Nesse livro acompanhamos um homem de idade já, relembrando quando ele ainda era um adolescente
e ele se apaixonou por um amigo dele. Mas por todo o contexto histórico da época, eles acabaram se separando, mas o amor dele deixou uma carta para ele, uma carta que ele quer ler. Então ele vai aprender a ler para ler a carta. E até a metade dele eu estava completamente dentro da história. A escrita me ganhou demais. Só que o final do livro, eu não posso falar porque é spoiler, mas o final resume muito essa pergunta da tag. Pergunta número 5, Surf e Skate, um livro de estreia. E para esse eu escolhi Teto para Dois, da Beth O'Leary. Esse livro foi um fenômeno, não apenas aqui no Brasil como lá fora, mas aqui ele foi muito forte. É uma comédia romântica, água com açúcar, com personagens extremamente carismáticos, não apenas os personagens principais, mas os secundários também. E é um livro que ganhou todo mundo. Acho que é uma belíssima estreia para Beth O'Leary. Pergunta número 6, Ginástica Artística, um livro lindo. E para esse eu escolhi Drácula, do Bram Stoker. Eu ainda não li esse livro, mas não é novidade o quanto eu acho ele lindo. Ele tem toda essa aparência de livro antigo na frente, um fitilho vermelho sangue, toda a pintura trilateral em dourado, e por dentro ele ainda tem um aspecto de livro antigo. A própria letra que eles usam é uma letra de livro antigo. Enfim, é um livro que eu lerei em outubro, no mês do Halloween, aí no mês do horror. E eu tô bem ansioso pra isso. Enquanto esse dia não chega, eu só admiro ele. Pergunta número 7, Simone Biles. Um livro que você ainda não leu e acha que será favorito do ano. Pra esse eu escolhi Pachinko, da Min-Jin Lee. Eu vou ler esse livro semana que vem, mais especificamente a partir de quarta-feira. Eu tô muito ansioso, eu nunca vi ninguém praticamente falar mal desse livro. Quem falou mal falou que o início era um pouco lento e por isso pausou a leitura porque não estava na vibe. Mas todo mundo que encerra ele meio que concorda que é um livro incrível. Ele é meio que um consenso geral, sabe? Hoje em dia, o meu top 5 ele tá bem fechadinho, mas eu acho que ele pode sim mexer ali. Pergunta número 8. Maratona, um livro longo que você já enfrentou ou ainda está com receio de enfrentar. Eu peguei um livro longo que eu estou enfrentando, que é O Conde de Monte Cristo, do Alexander Dumas. Quem acompanha o canal há mais tempo sabe o quanto eu queria ler esse livro. Ele é um livro gigantesco, são 1.300 páginas, ele é um livro pesado, um livro longo, mas é um livro delicioso de ler. A escrita é muito fácil, a história é fácil de acompanhar. Ele foi escrito para ser um livro do povo, uma novela, uma Avenida Brasil do seu tempo, e eu estou gostando de cada parte que eu tenho lido. Eu tenho adorado a leitura dele. Aos poucos, eu tenho lido bem devagar, mas aproveitando cada parte. Pergunta número 9, Halterofilismo, um livro literalmente pesado. Para esse eu escolhi um dos livros mais pesados, junto com O Conde de Monte Cristo da minha estante, que é It, a Coisa, do mestre rei Stephen King. Gente, não precisa dizer muita coisa, né? O tamanho dele fala por ele. Ele é um livro de 1,6 kg, inclusive na época que eu comprei ele, eu apelidei ele de peso de porta, porque ele é basicamente um tijolo, daqueles que você coloca em casas de interior. E é isso, gente. Ele é literalmente pesado. Pergunta número 10, Douglas Souza, um personagem carismático. Para esse eu escolhi Brisa, de Mistborn, o Império Final. Brisa é um dos integrantes que tá ali junto da gangue montando um golpe para derrubar o Império Final e o Senhor Soberano. E ele é um daqueles com poderes mágicos. Ele tem a capacidade de mexer com as emoções das pessoas. Para mais ou para menos, ele tá sempre mexendo com alguém. E ele é um personagem extremamente carismático. Ele, se ele não tivesse nenhum poder, o fato de ele estar no livro já seria uma delícia de ler as partes dele. Ele é, sem sombra de dúvidas, um dos melhores personagens do livro. Pergunta número 11, Deus Zebra, um livro pelo qual você não dava nada, mas te ganhou. Para esse eu escolhi um livro que eu ainda não terminei, mas já estou completamente rendido a ele e dizem que o final é a melhor parte, que é Cidade da Lua Crescente, Casa de Terra e Sangue, da Sarah J. Maas. Esse livro tem uma pegada mais adulta da autora, então as coisas abordadas aqui são um pouco diferentes. É um livro de faixa etária de 18 anos, então nada aqui é poupado, não somos poupados da violência, das partes de tensão sexual.
de conflitos internos e externos, e nele temos muito da Sarah J. Maas, mas com uma roupagem um pouco diferente. Eu não esperava muito dele porque as pessoas diziam que era um livro muito longo, muito extenso, inchado. Eu não tenho achado isso. E eu não me considero o tipo de fã que simplesmente passa pano pra tudo. Por exemplo, Império de Tempestades, um dos volumes de Trono de Vidro, é um livro que eu particularmente não gostei por ser muito inchado. Mas eu realmente não senti isso aqui, eu gostei de todos os personagens e eu quero terminar logo essa história. Pergunta número 12, Cerimônia de Encerramento, um livro com um final inesquecível. E para esse eu escolhi As Mentiras de Locke Lamora, do Scott Lynch. Nesse livro acompanhamos uma gangue de ladrões aplicando um golpe até que uma pessoa anônima, uma outra gangue, intervém e eles meio que têm uma guerra entre gangues. Parece simplório, mas não é. E uma das partes de não ser simplório é justamente toda a trama. E uma das coisas mais legais aqui é justamente a trama. Quão intrincada ela é, como existem várias ramificações e como no final ela junta tudo. E no final, o que acontece no final, meu Deus. O final explica muito bem o título do livro. O autor entrega tudo pra gente, nós ficamos desesperados, loucos, surtados com um mega final de voltas e mais voltas e mais voltas. Plot twist em cima de plot twist. Eu super recomendo esse livro. 13ª e última pergunta, só daqui a 4 anos tem de novo. Um autor que você está esperando sempre por um lançamento. E para esse não tem como escolher outro, é a Taylor Jenkins Reid. Tudo que ela lança eu leio, eu preciso inclusive ler livros mais antigos dela, acho que faltam 2, 3... algo assim. É uma autora que consegue, em cada livro, dar estímulos diferentes no leitor, trazer emoções diferentes, puxar aqui, empurrar dali, e sempre nos ganha de alguma forma. Tem gente que não gosta dela? Tem! Não existe unanimidade, gente. Mas muita gente gosta dela justamente pela capacidade de mexer tanto com o leitor. Em cada livro que ela lança, eu sinto uma coisa diferente e eu mal posso esperar para ver o que ela vai fazer no próximo. Pessoal, essa tag das Olimpíadas, as Olimpíadas acabam acho que hoje, domingo, então ficamos por aqui como um todo. Eu estou fechando as Olimpíadas, um beijo grande, até a próxima, tchau, tchau.